algumas mudanças que demoravam mais, hoje demoram menos. Você sabe disso, né? Hoje você fica forte mais rápido. Foi. Toda vez que eu posto uma foto, um amigo manda: tomando suco, né? Talvez. Quem saberá? Mas toda vez que um amigo me manda isso, eu chamo invejoso. Hoje você emagrece mais rápido se você quiser. Você talvez só está no médico errado, só. Brincadeiras à parte, nossa geração criou muitos métodos para acelerar coisas que demorariam muito tempo na nossa vida. Algumas dessas são prejudiciais, outras são talvez a única saída. Dependendo da pessoa, às vezes é a única saída. Mas algumas mudanças, elas precisam de um amadurecimento para que então seja possível, ou de uma estratégia mínima para que possamos de verdade viver o que Deus tem para nós. E toda a mudança que o ser humano precisa, por mais que ela seja externa, ela começa dentro de nós. Você sabia disso? Você sabia que para emagrecer, whatever o que você precisa, a primeira mudança que precisa acontecer em você é na mente? É uma loucura pensar que todas as mudanças que o ser humano precisa começam primeiro na mente. Se você for fazer uma cirurgia, aquela, acho que é bariátrica o nome, é isso, né? Você vai ter que fazer um atendimento psicológico. Por que psicológico se é uma intervenção cirúrgica? Porque depois da cirurgia, se a sua cabeça não adaptar ao tamanho do seu estômago, você vai voltar ao peso que você era antes e talvez até pior. Porque não adianta mudar as coisas aqui dentro se a nossa cabeça não alterar. Da mesma forma serve para quem está aqui fora. Não adianta mudar a realidade externa se a nossa cabeça permanecer igual. Eu vou melhorar. Não adianta você morar numa casa grande se a sua cabeça for uma cabeça de alguém miserável. Não adianta você prosperar na vida se a sua cabeça for de alguém mão de vaca miserável. Não adianta Deus te der uma esposa se dentro da tua cabeça mora um ignorante que não sabe honrar uma mulher. Não adianta Deus te dar um homem maravilhoso, trabalhador, se na sua cabeça mora uma mulher narcisista que não valoriza o que o seu esposo faz. Tudo que você recebe e você não está preparado, ou você perde ou sacrifica. E essa é a loucura de tudo, porque se nós estamos entrando no novo ciclo para viver o novo de Deus, eu poderia chover no molhado e dizer: você precisa que os seus odres sejam renovados para que o vinho novo seja derramado em você. Mas isso é óbvio que nós já sabemos. Você sabe que algumas coisas da minha vida eu não demorei a viver por conta do recurso, eu demorei a viver por causa da minha mente. Algumas coisas do meu casamento eu demorei a viver por causa da minha mentalidade. Algumas formas de educar os meus filhos, eu demorei por causa da minha mentalidade, porque a minha mentalidade estava segregada a uma estação da minha vida que já havia passado há muito tempo, mas eu ainda estava com a cabeça lá, mesmo com o corpo em uma outra estação. De maneira resumida, não adianta você achar que vai viver algo novo em 2025 se as suas posturas forem exatamente a que você viveu em 2024. Se os seus critérios de escolha forem os mesmos, se aquilo que você viveu, você reproduzir e pensar que os resultados serão diferentes no final, porque o ano é novo. O ano novo não muda o resultado se a postura for a mesma. Seu casamento não vai mudar, sua vida familiar, financeira não vai mudar se a tua posição for igual. E essa é a loucura do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Não, fala para quem está perto de você e diga: você sozinho consegue trabalhar no seu mindset. Mas fala para ele: mas o que produz a maior revolução da sua história é quando Jesus governa a sua mente. É porque você tem que agir como rico. Aí tem gente que entendeu tudo errado.
Tem gente que agir como rico é tratar mal os pobres. Tem gente que acha que agir como rico é esnobar das coisas dos outros, é rir da estação que está, é zombar daquilo que Deus te deu. Coitado. Vai ser pobre a vida toda. Pode até ter o mindset de rico, mas nunca vai prosperar na terra. Porque o que faz a gente prosperar é o favor e a misericórdia de Deus. Uma mentalidade transformada por Ele, não governada por opiniões externas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um texto aqui que dá uma porta poderosa para a nossa vida. E eu vou ler para você. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ai, que delícia. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para que então experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja, é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Está escrevendo para uma igreja. E ele está dando um conselho poderoso. A primeira coisa que ele está dizendo é: não se conformem. Ou seja, de tudo que existe, de tudo que foi apresentado, se for ruim, se for enganoso, se for algo mentiroso, não se amoldem a isso. Sabe, nós não somos aqueles que se parecem com o mundo, nós somos estranhos ao mundo. Se você se parece demais com o mundo, talvez o estranho seja você. Porque no nosso caso nós fomos chamados para resplandecer a glória de Jesus nessa terra. 3 aleluias, eu vou dizer de novo. Jesus te chamou para que você seja luz e sal dessa terra. E se o sal não tempera, se o sal não dá gosto, ele é lançado na terra sem nenhuma utilidade. Então nós estamos vivendo debaixo de padrões que foram apresentados para nós e que talvez nem é real. Vivendo vidas que foram vendidas de maneira mentirosa para nós, tentando alcançar um padrão que não é real, que é fictício. Foi implantado em nós um normal, foi implantado em nós um padrão de beleza, foi implantado em nós um carro perfeito, foi implantado em nós alguma realidade de o tamanho de uma casa, e foi tudo colocado dentro de nós e está aqui. E agora o problema não é nem só sobre o que é implantado, mas é como eu me movo a partir daquilo que foi apresentado para mim. Olha, há uma geração que corre atrás de coisas vazias, que busca coisas que são, sabe, vazias. A Bíblia vai dizer: quando vocês pedem, vocês não pedem direito, porque vocês estão pedindo coisas que são para o seu próprio deleite. Jesus está dizendo: você não está pedindo para que a glória seja minha, você não está pedindo para que o meu reino cresça, você está pedindo para que você, é só para você. Escute, lindo, Deus nunca vai dar algo para você que o fim seja você. Eu estava lendo uma história agora, alguns dias atrás, de um dos maiores filântropos do nosso país, dizendo a quantidade que ele doa do capital que ele tem. E você fica apavorado, você diz: meu Deus, que tanto dinheiro. E aí alguém diz: se eu tivesse o que ele tem, eu faria igual. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: quem é fiel no pouco, a Bíblia diz, é quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai nos colocar. Não, lindo, escute bem, não é sobre quando você ter, é sobre quem você é, a condição aonde Deus já te colocou. Por isso que a mudança principal não é no bolso, a mudança principal não é na conta, a mudança principal não é na garagem, a mudança principal não é na casa, a mudança principal que a gente precisa é dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque senão, lindo, nós nunca seremos de fato aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Então a Bíblia vem e diz: não se conformem. O primeiro ponto é achar o erro.
A primeira do nosso desafio é descobrir o que é de verdade e o que é de mentira. A primeira coisa é entender o que é falso e o que é verdadeiro. Eu não sei se você compreende isso, mas a maioria das corridas que o mundo nos apresenta são sem fim. A corrida da estética é sem fim. A corrida do dinheiro é sem fim. A corrida da felicidade é sem fim. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais bem casado, sempre vai ter alguém mais cheiroso, sempre vai ter um carro melhor que o seu, sempre vai ter alguém que vai ter uma... Ah, meu Deus. Eu tenho um amigo que é muito rico, e nós fomos na casa de um outro amigo que deu dó desse meu amigo que é muito rico. Eu queria de verdade. Sabe quando você fica assim, oh. Porque sempre vai ter alguém que vai se superar naquilo que você chama de final da jornada. Você pensa que é o fim, chega alguém que aquilo é só o começo. Eu fui numa academia alguns dias atrás aqui, num lugar aqui no mundo, e tinha um halter de 100 e poucos quilos. Irmão, eu esses dias atrás tava me achando forte. Eu até pedi para filmar eu fazendo exercício, para mostrar para minha esposa. Isso não é um homem, isso é um Hulk. Irmão, 110 quilos no supino. E aí o cara falou, você vai fazer 5? Eu falei, eu vou fazer 8. E fazendo, e aí filmei 8, nossa, um monstro sagrado, a besta enjaulada. E tava me achando. Aí eu tô olhando no YouTube. Nessa academia que eu fui, tinha um peso para pegar com uma mão só do peso que eu levantei com as duas, né? Aí eu mexi, irmão, parece que eles tinham colado ali. Aí eu coloquei, eu tava vendo na internet, né, top. Aí um cara assim do tamanho de 3 homens grande, pegou com uma mão e fez 1, 2, 3. Eu falei, querido, tá bom. A humilhação já é suficiente. Entende? Quando você estiver se achando, vai aparecer alguém para dizer assim, nossa, lembra muito meu começo. Por isso que a maior mudança que você precisa não é de nada externo, é da nossa mente. E aí a Bíblia diz como isso acontece. E aí a Bíblia diz, e que a vossa mente seja renovada pelo entendimento. Esse entendimento, a Bíblia está dizendo sobre o Evangelho de Jesus. O que a palavra está dizendo é, se você deixar a sua mente ser renovada, então você vai experimentar, olha que poderoso, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformem. Não se conformar significa não aderir à realidade que nos foi imposta. Eu sinto muito em te informar, mas antes de dar certo você vai ter que parecer estranho. Tá bom. Vamos lá. Antes de dar muito certo você vai ter que fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Irmão, é que você tem que parecer estranho às vezes, ou você vai parecer estranho às vezes por desejar viver algo novo, porque significa que você não vai poder fazer como a manada faz. Todo mundo bebe, eu não. Não, isso aí, irmão, pelo amor de Deus, vamos lá. Todo mundo bebe. É estranho, não é? Num mundo onde é moda quem toma mais, mas você não quer viver aquela mesma realidade, você quer viver algo novo. Então o primeiro passo não é ser parecido, é ser diferente. Todo mundo deixa a carne governar sobre o espírito. Todo mundo se preocupa só com os seus deleites e não com a sua pureza. Esse é o negócio. Nós precisamos voltar a ser a geração dos diferentes. Nós precisamos voltar a ser aqueles que envergonham o diabo, que o inimigo passa e diz, esse eu não consigo chegar nem perto porque irrita. Ele está se preocupando em viver diferente.
lindo. Deus nos chamou para ser diferentes do mundo. Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. Deus nos chamou para governar sobre esta terra caída. Deus não nos chamou para escravos. Deus não nos chamou para nada disso. Deus nos chamou para ser filhos dele. Não existe uma vida extraordinária que não exija de você renúncias pontuais. Por isso que eu falei que não era tão de boa essa mensagem. Porque mudar dói, lindo. Mudar dói. Ser diferente dói. Falar no mundo de hoje que você está se guardando para alguém, dói. Falar que você não faz o que todo mundo faz, dói. Alguém vai rir de você, vai dizer que você está atrasado, que você está viajando, que você está perdendo a melhor parte da tua vida. E eu quero que você entenda, meu lindo, vão rir, vão zombar, vão humilhar, mas quando a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se apoderar da sua história, eles vão olhar e vão dizer: por que não fiz igual? E aí o sal começa a dar sabor, a luz começa a iluminar e as trevas começam a ser dissipadas.